Vamos começar então, gente? Hoje eu vou ficar sentadinho aqui porque eu tenho que explicar uma série de regras aqui do nosso jogo. Nós vamos começar hoje fazendo uma simulação, o jogo da cerveja. Sei que semana passada estavam todos animados aí, né? Mas já quero deixá-los um pouco mais tranquilinhos. Ninguém vai tomar cerveja aqui, a não ser o único consumidor sou eu. Vocês fabricam cerveja, vendem cerveja, tá? E ainda assim, nem eu vou ficar muito alegre porque a cerveja é virtual, né? Então, pelo menos dessa vez aqui, dentro da universidade, né? Ninguém pode nos acusar de estar trazendo álcool para esse lugar de estudo e de aprendizado. Então, práticas ilícitas. Não sei se é ilícita. Eu lembro que há uns anos atrás, num curso de especialização aí, eu usei trazer umas... Eu faço cerveja, né? Eu sou cervejeiro artesanal. Eu trouxe umas garrafas de cerveja, a gente fez esse jogo da cerveja e daí eu trouxe, mas era lá garantidamente todo mundo era maior de idade, aqui nessa turma eu sei que ainda tem gente que não chegou aos 18, né? E embora alguns digam que é proibido trazer álcool para dentro da universidade, naquele momento pelo menos a gente fez olhos, tem a expressão ouvidos moucos, mas tem alguma para olhos fechados, né? E, enfim, tomamos um pouquinho de cerveja lá no final. No nosso caso aqui não tem cerveja, tem menores de idade na sala. Esse jogo é um jogo que foi pensado originalmente por um professor do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, lá na década de 1950. Ou seja, o problema que nós vamos discutir depois de fazer essa simulação aqui é um problema que eu diria sempre afligiu as cadeias de valor ou as cadeias de suprimentos das empresas, né? Mas que foi pelo menos percebido academicamente lá na década de 50, ou seja, estamos falando lá de 3/4 de século atrás, tá? É um problema antigo, então, e é um problema até hoje não completamente solucionado. E é um problema de gestão de informação. Por isso é importante para nós. Se nós fazemos sistemas de informação, nós devíamos estar preocupados em fazer sistemas que evitem o tipo de situação que nós vamos detectar aqui, tá? O jogo da cerveja, então, ele simula o fluxo de informação ao longo de uma cadeia o pessoal de administração de produção chama de cadeia de suprimentos. O pessoal lá do marketing chama de cadeia de valor. Nós vamos ficar misturando os termos aqui, tá? Cadeia de suprimentos ou cadeia de valor, para nós é a mesma coisa. E basicamente o que a gente quer dizer quando a gente fala de cadeia de suprimentos ou cadeia de valor nós temos vários elos vou chamar aqui de uma cadeia de valor que está gerando valor para algum cliente final. Cada elo faz um esforço e ao fazer esse esforço transforma algum nível de custo em algo de maior valor. Tá? A ideia sempre é que ninguém ao longo de uma cadeia destrua valor. Essa é outra coisa que vocês vão mapear, vão ter que mapear aí ao longo da vida profissional de vocês, quando estiverem, principalmente aqueles de vocês que forem trabalhar com processos, né? Vocês têm que estar sempre muito focados em olhar para o processo e ver todo mundo que está envolvido com esse processo está gerando mais valor do que está gerando custo? Porque se gerar mais custo do que valor, está destruindo o valor na realidade, né? Pense o seguinte, assim, se vocês fossem lá, sei lá, um pequeno empresário lá querendo fazer manteiga. Tá? Qual que é a matéria-prima para fazer manteiga? Leite, né? Então vamos pensar que você comprasse 2 litros de leite e com 2 litros de leite você conseguisse fazer, estou supondo aqui 2 litros de leite, 2 quilos de leite você consegue fazer 1 quilo de manteiga. Deve estar totalmente errada essa proporção aqui porque eu não tenho a menor ideia do processo. Tá? Quanto custa 1 litro de leite? No mercado? Esse leite que ele compra no mercado não dá pra fazer manteiga, tá? Porque já tiraram tudo que tinha que prestava ali, já foi embora. Mas vamos supor que desse pra gente pegar um litro de leite lá do mercado pra fazer manteiga. Comprei 2 litros de leite lá, sei lá, R$5 cada litro? 6? Depende, né? 5 pra arredondar ficar fácil. Com R$10 eu faço então 1 quilo de manteiga. E daí eu vou lá pro mercado e pergunto, quanto é que vocês estão dispostos a pagar por 1 quilo de manteiga? E o cara diz, eu tô disposto a pagar R$7. O valor percebido pelo mercado é R$7. Daí você diz assim, cara, eu gastei 10 para fazer um negócio que agora vale 7 e eu destruí valor. Tá? Então se vocês forem ser fabricantes de manteiga alguma vez na vida, e assumindo que a nossa receita funciona, que 2 litros de leite faz 1 quilo de manteiga, óbvio não é isso, mas assegurem-se de que o processo de vocês gera uma manteiga que vale mais do que o custo do leite. O custo do leite, mais o custo da mão de obra de vocês, mais qualquer outro ingrediente que tem que ser incluído ali, mais o espaço que você precisou para fazer aquilo, que teve que ser, né? Enfim, tem um custo também. Tá? Então, de novo, nós não queremos no processo produtivo, nós nunca queremos ter atividades que destroem valor ao invés de agregar valor. Mas às vezes isso acontece, tá? Eu espero que não aconteça aqui no nosso jogo da cerveja. Aqui na realidade nós só temos, se a gente for pensar, nós vamos ter 4 elos: o fabricante da cerveja, aí um distribuidor,
um atacadista, um varejista, 5 elos com o consumidor e o consumidor. Tá? Quem que agrega valor no processo? Fabricante, distribuidor, atacadista, varejista e consumidor. Bom, o fabricante definitivamente agrega valor porque ele está fabricando a cerveja, né? E supostamente, de novo, da mesma forma que o fabricante de manteiga lá, ele está gerando uma cerveja que vale mais do que, sei lá, o malte, né? A cevada germinada, né? O fermento, e a água e o... O que faltou aqui? E o lúpulo, né? Eu sou cervejeiro, mas agora na hora de conseguir elencar 4 itens aqui, eu já esqueço do principal, quase, né? Então nós estamos imaginando que ele conseguiu juntar essas 4 coisas e gerar uma cerveja que valia mais do que os ingredientes, tá? Mas eles estão me dizendo que só o fabricante agrega valor e o distribuidor não agrega valor? Qual que é o valor que o distribuidor agrega? O que faz um distribuidor? Ele distribui, tá? Distribuir tem valor para o cliente final? Tem, claro que tem. Se eu for pensar aqui na fábrica onde está a fábrica de cerveja mais perto de Curitiba aqui? Eu estou falando das industriais, aí deve ser, tem uma ali no caminho para Ponta Grossa, lá que eu nem sei de quem que é agora. Já foi da... É a Ambev lá? Então tem uma fábrica da Ambev lá perto de Ponta Grossa. Se eu quiser tomar uma cerveja hoje, depois da aula aqui, eu vou me deslocar até lá? Não. Tá? O distribuidor traz a cerveja para mais perto de mim. Mas ainda assim o distribuidor, ele vai lá na cervejaria e traz caminhões de cerveja para Curitiba. Aí se eu chegar lá no distribuidor, tava querendo tomar uma cerveja com os amigos aqui. Ele falou, não vendo para você, eu só vendo de caminhão, não vendo né? Só vendo a granel, não vendo em foco, gente, não vendo em pequenas quantidades. Então tá entendendo? Eu tenho o distribuidor que agrega valor e trazer mais para perto do consumidor. Aí eu tenho o atacadista que compra do distribuidor e consegue entregar para mais perto do cliente, para o varejista. E o varejista são os botequinhos por aí. Tá? Então, note, cada um está agregando valor de uma forma diferente. Eu diria até a forma como distribuidor, atacadista e varejista agregam valor é parecida. Todos eles estão tentando fazer com que a cerveja chegue para o cliente final de uma forma mais conveniente. E o mais conveniente aqui significa pertinho dele, perto do consumidor final. O consumidor final é meio redundante, né? Do consumidor ou do cliente final. E em quantidades que o consumidor está disposto a consumir. Tá? Então, nota, está todo mundo agregando valor aí, a gente espera. Tá? Porque se algum desses elos tornar o produto menos atrativo para o consumidor, ele está destruindo valor. Então, pensem nisso, nenhum de vocês quer ser destruidor de valor. Qual é o único elo que pode destruir valor? E que a rigor não está destruindo valor. Está consumindo valor, né? O consumidor. Nota, o termo consumidor já indica o que a gente faz, né? Se a cerveja tinha valor antes dele tomar, depois que ele tomou, não tem mais valor nenhum, né? O consumidor consome realmente, né? Então a gente poderia até dizer que o consumidor é o destruidor de valor. Embora eu não queira comprar essa briga aí com consumidores, até porque eu também sou um consumidor. Mas de certa forma mostra o quanto viver numa sociedade de consumo pode ser perverso. Porque o consumidor, de fato, ele está destruindo valor. A professora Márcia me deu um pedacinho de chocolate. Depois que eu comi aquele chocolate, estava muito bom. Mas agora já não tem mais o meu valor. Se ela quiser pedir de volta, eu não tenho como devolver para ela aqui. Não vou querer devolver, né? Ela vai dizer, não, muito obrigado. Aceito que você destruiu o valor. Bom, vamos lá. Então, o nosso jogo da cerveja aqui simula uma cadeia de produção e distribuição com 4 integrantes até chegar ao consumidor. Eu vou garantir que eu leio tudo aqui para que ninguém, né, preste atenção aí, porque vocês vão ter que jogar esse jogo, vocês vão ter que fazer o melhor possível. Foco, gente! Vocês vão ter que fazer o melhor possível para ficar bem na foto, lá no final, tá? E eu vou mostrar a foto para todo mundo, vou mostrar o resultado do jogo para todo mundo. A professora Márcia também vai participar do jogo, ela também vai ser, como ela também não conhece o jogo. A propósito, alguém já jogou esse jogo? Alguém sabe como funciona? Ótimo, é assim que tem que ser mesmo, porque depois se souber não tem graça, né? Então vamos lá, eu vou ler tudo aqui para não faltar informação para a gente, tá? Então, fazem parte dessa cadeia o fabricante, o distribuidor, o atacadista e o varejista. Mas para acrescentar aqui um pouquinho mais de interesse no jogo, nós vamos estabelecer alguma competição aqui. Então, embora uma cadeia de suprimentos seja formada pelo fabricante, distribuidor, atacadista e varejista, essa cadeia aqui, né? A cadeia da Dell lá que vocês leram na entrevista do Michael Dell para Harvard Business, ela é uma cadeia diferente dessa. Pelo menos o Dell como varejista já está vendendo direto para o varejista aqui também vende direto para o consumidor, tá? Mas lá o Dell está quase numa posição de fabricante e está vendendo direto para o consumidor. Aqui nós temos esses vários elos e nós já discutimos aqui que a princípio esses elos estão agregando valor, tá? Então cada um desses elos trabalha
com estoque de cerveja e recebe e despacha os pedidos feitos pelo integrante da cadeia imediatamente abaixo. Tá? Todos os pedidos têm um prazo de entrega de 2 semanas. Fiquem tranquilos, nós não vamos ficar aqui o resto do ano jogando. Para nós, uma semana é uma rodada do jogo. Tá? Então tem 2 rodadas aqui para ser entregue. Ou seja, se vocês forem o varejista e vocês pedirem alguma coisa para o atacadista, pedirem lá para ele mandar para vocês cervejas que vocês querem vender para o consumidor aqui, o atacadista vai responder imediatamente, tá? Tô colocando um caminhãozinho e mandando para você. Só que só vai chegar e compor o teu estoque daqui a 2 rodadas. Tá? Com exceção do varejista, com exceção das entregas do varejista ao consumidor. Quando o varejista pede para o atacadista, demora 2 semanas para chegar. Quando o consumidor pede para o varejista, ele quer imediatamente. Tá? Vocês não vão ali no bar do Didi, pedir uma cerveja e dizer, tá bem falta, volta daqui a 2 semanas que vai ter. Não funciona assim. O consumidor, ele quer consumir naquela hora. Né? Mas pode ser que o bar do Didi lá tem que se organizar com o fornecedor dele para entregar e vai ter um tempo lá. Não sei se vai ser 2 semanas, tá? Cada negócio é diferente. E no nosso aqui é só um exemplo, tá? Então, o consumidor é imediatista. O consumidor quer consumir na hora em que ele está com vontade de consumir cerveja. No caso da fábrica, o prazo de 2 semanas corresponde ao tempo de fabricação e transporte. Então, inclusive a fábrica, quando ela decide fabricar cerveja, ela não vai instalar os dedos e já tem cerveja pronta. Demora 2 semanas para ficar pronta. Então, para que nós estamos incluindo esse tempo aqui? Para exigir que vocês façam alguma previsão, né? Basicamente, alguma antecipação do que vai acontecer no mercado lá na frente. Isso gera algum grau de incerteza, né? Porque quando a gente fala no cliente querendo consumir imediatamente, ele quer consumir imediatamente, mas eu, como que vendo para ele, tenho que tentar adivinhar quando que ele vai querer consumir e quanto que ele vai querer consumir para ter disponível, senão eu perco a venda. Né? No caso dos revendedores, o prazo corresponde ao tempo de processamento do pedido e transporte. Então aqui eu estou tentando justificar o porquê dessas 2 semanas no nosso jogo, mas podia ser 1 semana, podia ser 3, o número aqui é só para fins didáticos. Se a empresa não tiver condições de confirmar o pedido imediatamente por falta de estoque, ela vai providenciar a remessa das quantidades faltantes assim que possível. Apenas o consumidor final não aceita a entrega de pedidos em atraso. Isso aqui é importante para nós. O consumidor final não aceita a entrega de pedidos em atraso. Todos os outros elos, se você é por exemplo, o próprio varejista, e você pediu para o atacadista, né, sei lá, 10 engradados de cerveja, 50 engradados, 100 engradados, enfim, quando vocês pedirem lá, e o atacadista, às vezes ele confirma o teu pedido dizendo, eu não tenho isso em estoque, mas eu vou providenciar e assim que eu tiver eu mando para você. Então, tudo que vocês pedirem vai ser entregue em algum momento, quando o fornecedor estiver disponível. Tá? Só o consumidor que não aceita, né? Se eu chegar no bar do Didi para pedir uma cerveja, e ele diz, eu lembro que você esteve aqui a semana passada, pediu uma cerveja e eu não tinha, então tá aqui, agora você vai levar 2. Não, agora eu quero tomar a cerveja de hoje, a da semana passada eu já tomei em outro boteco. Tá? Então apenas o consumidor final não aceita a entrega de pedidos em atraso, ou seja, o varejista, se o varejista não dispuser do produto à pronta entrega, perde definitivamente aquela venda. Tá? Varejistas perdem venda. Os outros elos, se foi feito um pedido, eles podem providenciar a cerveja que eles vão entregar. Eles vão despachar para o cliente e cobrar dele depois, tá? Só o varejista que não pode entregar remessa atrasada. Porque o consumidor pediu, se o varejista não teve condições de entregar para ele naquela hora, o cliente, o que ele faz? Ele levanta e vai procurar outro lugar para tomar cerveja. Tá? E não vai querer tomar 2 depois porque você não tinha cerveja para entregar para ele agora. De novo, isso aqui são as regrinhas do nosso jogo, né? Na prática pode ser que as coisas sejam diferentes, tudo depende dos contratos, dos acordos, né? Mas aqui eu acho que para o nosso jogo é razoável, né? Tá? Vamos lá, modo de jogar. Cada equipe então vai ser formada por varejista, atacadista, distribuidor e fabricante. Eu estava começando a dizer, acho que me perdi no meio do raciocínio lá. Nós vamos fazer aqui para garantir um pouco mais de interesse aqui da turma, nós vamos fazer uma competição entre essas diversas equipes. Tá? Então nós vamos ter várias equipes com varejistas, atacadistas, distribuidores e fabricantes. Eu acho que pelo tamanho da turma dá pra gente fazer 4 equipes aqui. Tá? O objetivo do jogo, porque 4, alguém deve estar fazendo os cálculos lá, 4 vezes 4 elos devia dar 16, né? Tem bem mais gente que isso, mas o que eu estou pensando é que a gente, para cada função dessas, varejista, atacadista, distribuidor e fabricante, dá para gente colocar 2 pessoas, então os 16 já viraram 32, e nós somos aqui uns 40. Aí o que sobrar eu ponho como um terceiro elo na cadeia ali. É legal porque vocês podem discutir com um colega, né, vamos dizer, cada jogada que vocês tiverem que fazer, tá?
O objetivo do jogo é minimizar o custo total ao longo da cadeia de produção e distribuição. Os custos de manutenção de estoque de uma semana para outra, ou seja, de uma rodada para outra, são 50 centavos por engradado. Tá? Eu estou chamando aqui, a nossa unidade aqui de produção e de compra, de venda, é um engradado. Tá? Então, quando você falar um, é um engradado. Tá? Podia ser uma cerveja, podia ser um caminhão de cerveja, não interessa. Unidades aqui, estamos falando de... Então, para cada unidade, para cada engradado que você tiver que manter em estoque de uma semana para outra, você vai ter um custo de 50 centavos. Tá? E os custos de não atendimento de um pedido do cliente são de R$1 por engradado não entregue para o cliente a cada semana. De novo, incluir isso aqui podia ser outros valores aqui, para o nosso jogo, que daí isso aqui já vai ter planilhas aqui, vão estar calculando isso aí direto, vocês só vão incorrer nesses custos, e sempre tem um de dois custos. Ou a gente tem o custo de ter errado para mais, ou seja, sobrou estoque, e quando sobra estoque, eu tenho que guardar esse estoque, tem um custo de guardar o estoque, né? Na verdade, o custo de estocagem é múltiplo. Tem o custo de guardar, eu preciso de um espaço para isso. Tem o custo, às vezes, de segurança, né? Eu não quero que o pessoal do Dask ali, sabendo que eu tenho um monte de cerveja guardada aqui na minha sala, venha aqui invadir minha sala no fim de semana aqui para levar e fazer uma festa. Né? Comprei briga com o Dask aí agora. Prefiro que me peçam, tá? Quando você precisar, me peçam que eu arrumo uma cerveja. O que mais que tem? Então tem custo de segurança. Tem um custo de... talvez de... Eu não considero que cerveja seja perecível. Tá? Aliás, eu só fabrico chopp e, sei lá, semana passada eu estava tomando um chopp lá que eu fabriquei há 7 anos. E estava lá bom ainda. Então, mas na garrafinha da Brahma lá, né, sempre diz, tem um prazo de validade lá. Tá? Não sei se a cerveja dele é tão ruim que estraga, ou se aquilo ali é claro, é mais até do que... Tem legislação que diz que alimentos precisa definir uma data de validade. Então eles têm uma data de validade, e se passar daquela data, o que tem que fazer? Tem que descartar o produto, ou tem que vender com desconto uma semana antes. Né? Aquilo que a gente vê de vez em quando no supermercado dizendo, olha, isso aqui está com desconto que está próximo do prazo de validade. Tá? Então note, tem custo de você errar e ficar sobreestocado. Tá? Enfim, que outros custos você teria aí de estocagem, de ter que estocar o produto? E o custo do próprio capital, né? Do custo financeiro. Se o dinheiro está investido em cerveja que está parada, ele não está podendo ser utilizado para você fazer uma viagem, por exemplo. Então você está adiando outros sonhos, outros interesses em função daquilo. Então tem vários custos envolvidos em manter estoque. Estoque não é uma boa ideia. Tá? Pelo menos nos dias de hoje, a gente diz que estoque não é uma boa ideia, porque a gente consegue trocar estoque por boa informação. Se eu tiver boa informação, quanto melhor for a minha informação, menos estoque eu preciso ter, né? Porque eu sei quando eu vou precisar e daí no mundo ideal, eu consigo evitar ter estoque se eu tiver boa informação de quando o cliente vai querer aquilo. E daí eu vou querer que o produto chegue para mim, como os japoneses têm lá nos modelos de qualidade deles, just in time. Né? Cerveja está entrando pela porta do fundo, o cliente está pedindo na porta da frente, eu só entrego para ele. Não preciso guardar, não tem custo nenhum disso. O mundo ideal seria esse. Né? Bom, mas daí tem um problema do outro lado. Então eu posso ou errar para mais e ficar sobreestocado, ou eu posso errar para menos e o cliente chegar aqui, me pedir o produto e eu não tenho para entregar. Tá? No caso do nosso consumidor aqui, a gente já sabe o que ele faz. Ele levanta da mesa e vai procurar um outro boteco para tomar cerveja. Pode ser que descubra que a cerveja do outro boteco ali é melhor, mais barata, mais gelada e nunca mais volte. Então, aqui quando eu disse que tem o custo de não atendimento de R$1 por engradado, de novo, é uma estimativa desses problemas que eu posso estar gerando para mim mesmo ao empurrar o cliente para a concorrência. Tá? Que outros custos eu tenho relacionados ao não atendimento? Os outros elos da cadeia, né? No nosso jogo aqui, teoricamente não teria um custo adicional, porque se você pediu para ele não precisa se preocupar em entregar agora. Se ele não entregar agora, ele entrega semana que vem, ou quando ele conseguir entregar. Tá? Mas no mundo real, de novo, os próprios outros elos também começariam a dizer, cara, comprado aquele fornecedor lá não é confiável, você começa a procurar alternativas. Tá? Então por isso que eu incluo esses custos aqui. Tá? São bem razoáveis, não sei se os valores são razoáveis, mas o fato de que esses dois tipos de custo existem é razoável. O ideal seria a gente conseguir ter a informação perfeita e nunca precisar ter estoque. Mas a gente sabe que isso é impossível na prática. Mesmo os japoneses lá, né, usando os métodos da qualidade deles, eles até conseguem garantir o estoque próximo de zero. Porque eles mudaram a filosofia japonesa de produção. Ela funciona da seguinte forma: em vez de eu produzir e empurrar para o mercado o que eu produzi, eu espero o mercado dizer o que quer e o mercado puxa de mim. Ou seja, eu só produzo aquilo para que eu já tenho uma encomenda. Né? Então, de fato, eles conseguem. O método japonês de
chama Kanban, né, de avaliação de fluxo de mercadorias, ele basicamente ele assume o seguinte: olha, eu vou ter custo de não atendimento às vezes, vai ter casos em que o cliente não vai querer esperar e daí eu perdi a venda. Mas ainda assim, os japoneses preferem esse modelo porque é um modelo que deixa os canais de distribuição, eles chamam de os canais limpos, não fica com estoque sobrando no meio do caminho, porque tudo que está sendo pedido está sendo, né, fabricado, só que ele transforma numa quase que uma venda sob encomenda. Ou tenta adivinhar só um pouquinho, né? De certa forma, ele diz assim: eu só vou ter estoque para um cliente. A hora que o cliente me pede aquilo ali, eu mando produzir mais um para repor o estoque. Não vou ter dezenas, centenas ou milhares de unidades em estoque. Tá? Não sei qual vai ser a estratégia que vocês vão querer adotar, se vocês vão querer, é lógico, vocês tentarem seguir uma linha mais japonesa aqui, né, mais dentro da ideia da qualidade total aí, de tentar manter estoques baixos, vocês provavelmente vão incorrer em custos elevados de não atendimento, em muitos casos. Se por outro lado vocês resolverem ter um estoque elevado, notem que embora aqui o valor seja menor, seja só 50 centavos por engradado, ele incorre toda semana, né? Então se você estiver sobreestocado, você vai estar sobreestocado nessa semana e provavelmente você vai estar sobreestocado na semana que vem, na outra, quer dizer, as próximas rodadas vão ser de sobreestoque, então não fique aqui olhando que esse aqui é o dobro disso aqui, então vale mais a pena você ter estoque do que não atender pedido, né? Não atender pedido, você tem problema naquela rodada, mas você pedir para o teu fornecedor e ele conseguir entregar rápido, a gente sabe que são 2 semanas, né? Daqui a pouco você já se compõe, tá? Sobreestocado também os dois lados são problemáticos, tá? Bom, vamos em frente. Não podem ser feitos pedidos relativos a quantidades negativas, ou seja, não pode haver estorno ou devolução. De vez em quando eu tenho uns alunos criativos aí, né? E teve um semestre desse aí que no meio do jogo lá, alguém começou a reclamar: pô, professor, estão fazendo estorno aqui. Eu falei: como estão fazendo estorno? O cidadão tinha colocado lá na planilha um pedido negativo. E a minha planilha, né? Eu fui, quer dizer, a gente pensa no jogo aqui, eu peguei o jogo que o MIT fazia lá no tabuleiro, transformei isso aí num joguinho eletrônico, mas eu estava usando aqui aliás, usaremos o Google Sheets, tá? Então estamos usando planilhas aqui, e eu não tinha colocado nenhuma defesa com relação a isso. Agora já consegui bloquear isso aí, tá? Então, se alguém fazer uma gracinha lá, você pensar, então não adianta querer colocar número negativo lá, que a planilha a princípio não aceita, tá? De qualquer forma, eu não quero que vocês fiquem tentando desafiar a planilha, tá? A planilha não foi feita para ser a prova de invasão, né? É provável que alguém, se for um pouquinho mais persistente ali, consiga burlar a planilha, né? Aliás, nós vamos ter várias regras aqui, que vão ser regras que nós vamos definir aqui, regras de cavaleiros e damas, né? A primeira delas, ó, eu vou mostrar para vocês lá, depois quando vocês forem entrar na planilha de vocês. Por exemplo, eu tenho, uma questão de facilidade para ser mais rápido o jogo, eu coloquei uma guia aqui embaixo para o varejista, uma outra para o atacadista, uma outra para o distribuidor e uma outra para o fabricante. É claro que vocês poderiam clicar nas outras, mas o nosso pacto aqui vai ser isso. Eu não mexi ainda, porque toda vez que eu tento mexer nisso aqui no Google Sheets, ele deixa muito lento. Eu podia fazer isso aqui, de repente, criando planilhas, mostrando para vocês uma planilha, mas tendo os dados em outra, mas daí aí começa a ficar lento, tá? Então, para ser ágil, tá tudo numa planilha só, várias guias, mas vocês vão ficar, se vocês forem varejistas, vocês só ficam na planilhinha amarela lá do varejista. Se vocês estiverem na função atacadista, vocês só ficam aqui, não olha para o restante, para as outras guias, tá? Por que isso? Porque nós estamos tentando simular o que acontece na prática, ou pelo menos uma prática em que o fluxo de informação que acontece é simplesmente a colocação de pedidos. Então o que vocês vão saber do fornecedor de vocês, desculpe, do cliente de vocês, é que o cliente está querendo comprar cerveja, porque ele está colocando um pedido. E o que vocês vão saber dos fornecedores de vocês é: puxa, o meu fornecedor está conseguindo me entregar, ou o meu fornecedor está lá deve estar meio sem estoque, porque ele anotou lá o meu pedido, mas não conseguiu mandar para mim. Tá? Nós vamos gastar mais tempo aqui para entender isso aqui já. Mas então já, naqueles nossos pactos aqui, né, com a nossa planilha aqui feita no Google Sheets, tá? Depois que vocês querem definir qual é a função de vocês vão entrar naquela guia da planilha e vão ficar lá, tá? Não vão sair. Por mais que vocês estejam curiosos para saber o que está acontecendo com o restante da cadeia de suprimentos ou cadeia de valor, vocês não vão mexer com isso, tá? Vamos voltar aqui nas nossas regras. A única forma de comunicação permitida entre os elos da cadeia são os pedidos de cerveja feitos por meio de entrada na coluna I da planilha para o respectivo fornecedor. A coluna I aqui que vocês forem olhar lá vai estar sempre aqui, ó, na coluna I, a coluna onde vocês fazem pedidos. Aliás, é a única coluna onde vocês vão ter alguma coisa para escrever, porque todas as outras células dessa planilha têm fórmulas. Quer ver? Deixa eu tentar clicar aqui em cima, ó. Cliquei aqui em cima na fórmula, numa célula, tá lá o que tá vendo? Você tem uma fórmula aqui, ó, né?
Se eu clicar em cima dessa outra aqui, vai ter uma outra fórmula lá, tá? Tá tudo cheio de fórmula aqui. Eu acho que eu protegi isso aqui relativamente bem para vocês não bagunçarem essas fórmulas. Mas, de novo, vamos nos concentrar. Vamos lembrar que a gente só pode mexer na coluna I. E a rigor, vocês só vão poder mexer na coluna I na hora em que lá na coluna I tiver uma célulazinha em verde. Tá? A célulazinha em verde significa, opa, é minha vez de jogar. Nota que nesse jogo aqui, ó, eu sou varejista, tá? Já vou começar a antecipar aqui um pouquinho. Eu nem falei ainda, mas depois vai aparecer lá na nossa lista. Todos os elos da cadeia vão começar com 20 engradados de cerveja em estoque. Tá? Eu fui legal com vocês aí, não deixei ninguém começar o jogo sem ter estoque nenhum. Então vocês têm 20 engradados de cerveja em estoque. E notem que aqui, o consumidor, já fez um pedido. Aliás, os pedidos do consumidor vão estar sempre nessa coluna C aqui. Tá? Pedi 10 engradados. Vou fazer uma festinha, né? Podia ser só 10 unidades, ainda assim ia ser uma festa, né? Tomasse 10 cervejas sozinho, mas tudo bem. Note, o simples fato de eu ter colocado esse 10 aqui, já gerou aqui, ó, o atendimento do consumidor. O que ele faz? Ele olha aqui que ele tinha um estoque inicial de 20, se eu pedir 10, ele diz, eu consigo entregar? Consigo, né? Eu tinha 20 em estoque, o cliente pediu 10, dá para entregar esses 10 para ele. Deixei de fazer a venda? Não, porque eu tinha mais estoque do que foi pedido. Tá? O estoque final ficou 10, que era aqueles 20 menos esses 10. Então, tudo calculado aí para mim. Se alguém tiver alguma dúvida durante o jogo depois, pode até me chamar para eu explicar a formulazinha que está ali, o porquê que é assim. Mas basicamente, o estoque final vai ser assim. Se eu tinha o estoque inicial de 20 e o cliente pediu 10, eu mandei essas 10 para o cliente e o meu estoque final ficou 10. E aí eu vou pedir aqui para o atacadista um valor. Vamos supor que nós estivéssemos aqui nessa função de varejista. Quanto é que vocês... Vamos dar um chute, o que vocês querem pedir aqui? Quanto que eu vou pedir para o atacadista? Lembrando que demora 2 rodadas para isso aí chegar na minha mão. Pode ser, vocês vão decidir isso aí depois no jogo de vocês. Eu vou decidir 10, já que você falou 10, eu vou pôr 10 aqui. Tá? Ele está adotando uma estratégia meio japonesa, né? Tá dizendo assim, o japonês, se o cliente pediu 10, eu vou pedir 10 aqui. Né? O problema disso aqui é que esses 10 aqui vão chegar, vai demorar. Ó, daí o que aconteceu? Eu já recebi aqui uma confirmação de expedição do atacadista. Basicamente o sistema aqui foi lá na planilha do atacadista, viu que o atacadista tinha estoque. Lembra, no início do jogo todo mundo tinha 20, né? Então é o único momento que eu sei que o atacadista já podia atender até 20, ele teria como atender. Né? Então ele me mandou 10, ele confirmou a expedição de 10. Essas 10, na próxima rodada aqui, ele vai aparecer aqui em trânsito. Na outra rodada ele vai aparecer aqui, pronto para ser entregue, para ser incorporado ao estoque, e só na terceira rodada que ele vai aparecer somando no estoque aqui. Lembra, demora 2 rodadas para a coisa acontecer. Tá? O que ia acontecer se eu pedisse 30 aqui? Não vou dar o enter, só vou dar o enter depois que vocês me disserem o que vai acontecer. Se eu pedir 30. Quanto será que o atacadista vai confirmar? Ele só pode confirmar 20. Porque é o que ele tem em estoque. Ele mandou todo o estoque dele. Se eu for lá, eu vou dar uma olhada na planilha do atacadista. Agora, vocês não podem fazer isso durante o jogo, hein? Tá? Vocês vão ficar na planilha de vocês, tá? Mas eu vou dar uma olhada aqui no atacadista, que é para vocês entenderem o jogo, né? Olha aqui, ó. Ele tinha inicialmente 20 de estoque. O varejista pediu 30 para ele. Problemaço aqui, o varejista pediu mais do que ele tem, né? Tinha uma pendência, olha, isso aqui o varejista não tem que se preocupar com pendência de pedidos anteriores, por quê? Porque o cliente final, o consumidor, só compra na hora, tá? Mas o atacadista aqui tem que se preocupar com isso, porque se o varejista tiver pedido em rodadas anteriores, não tem rodada anterior à semana 1, né? É a primeira semana do jogo. Mas se ele já tivesse pedido alguma coisa e não tivesse sido atendido, ia ter que estar aqui porque ele quer atender. A hora que puder, ele vai atender, tá? Então vamos olhar isso aqui, ó. Pedidos não atendidos não era nada. Então quanto que ele deveria despachar? O despacho esperado devia ser 30. Quanto que ele efetivamente consegue despachar? 20, que é o que ele tem. E aqui, ó, pedidos não entregues na semana. Tá contabilizando isso aqui, ó, porque esses pedidos não entregues na semana, que aparece aqui nessa coluna G, vai ser replicado na próxima linha aqui, quando chegar na próxima rodada, ele vai ser replicado aqui como pedido não atendido na semana anterior. Tá? Ele ficou devendo esses 10. Ele vai ter que entregar em algum momento. Estoque final 0. Se eu fosse o atacadista aqui, não é que agora ficou verdinho para ele, tá? Deixa eu mostrar só a planilha do distribuidor, que é a próxima aqui, ó. Não tá verdinho, por quê? Porque ele não sabe ainda quanto que o atacadista pediu, tá? Mas vamos colocar um pedido do atacadista aqui, depois vai ver quanto que vocês acham que o atacadista pode pedir aqui. Vamos dar um chute qualquer. 10 só para atender aquilo que já está atrasado? Tá? Não sei, eu vou pedir 10 aqui, foi o primeiro valor que veio, tá? 10. Nota, ele pediu 10, o
O distribuidor confirmou 10, claro, o distribuidor tinha 20, né? Então ele confirmou os 10, mas confirmou que expediu, tá? Assim, fica lá, ó, conferi a nota, tô aqui, tô preparando a nota fiscal, vou pôr no caminhãozinho, aí depois vou liberar o caminhão, daqui a 2 semanas você recebe. Tá? E agora eu vou, ó, de novo, vocês não vão fazer isso, mas eu vou olhar aqui agora, já que ele pediu 10 pro distribuidor, deixa eu ver o que aconteceu lá com o distribuidor. Ó, o distribuidor tinha 20 de estoque, o atacadista pediu 10, é aqueles 10 que acabou de pedir lá, né? Não tinha nada em atraso, bababá, ficou com o estoque final 10. Vai lá, agora eu vou pedir 50 aqui pro fabricante, já que alguém tinha falado 50, vamos dizer que é esse cara que pediu 50. Será que o fabricante vai mandar 50? Só vai mandar, ele só tem 20, né? Não tem como mandar 50, só vai mandar 20. E olha lá o que vai acontecer com o fabricante. Problemão também, ó. Não tá vermelho que tá com problema, tá? Tá vermelho porque vermelho é o fabricante é vermelho. Mas problemão, ele tinha 20 em estoque, o distribuidor pediu 50, ele já está devendo, né, cerveja aqui, tá? Bom, vamos olhar lá de novo a planilha do varejista. Vamos dizer que o fabricante agora, já que o pedido foi 50 ali, ele vai fazer meio just in time também, ele vai botar 50 aqui. Opa, só um pouquinho. Zoei, só um pouquinho. Só um pouquinho que eu... Aqui eu tinha... Quanto que eu tinha pedido 50, né? O distribuidor pediu 50, e daí o fabricante aqui... Vamos supor que o fabricante resolveu produzir exatamente aquelas 50, tá? Aí eu vou voltar lá pro varejista. De novo, vocês não vão ficar pulando de guia em guia, né? Vocês vão ficar só na guia de vocês. Notem que tá pertinho de novo pro varejista. Tá na hora de jogar de novo. Olha lá, ele tinha o estoque inicial de 10. O que é esse estoque inicial da semana 2? É o que ele tinha terminado lá na semana anterior, tá? Ele tinha terminado na semana 1 com 10 em estoque, é o que vai entrar aqui. Se tivesse alguma coisa aqui pronto para ser acionado o estoque, eu podia pegar o conteúdo dessa coluna e somar com essa aqui para dar esse 10. Na verdade é isso, né? Esse 10 somado com esse 0, se for notar, é H, como que é? O H2 com L2, deve ser isso que está aqui, ó. H2 mais L2. Tá? Então o pedido do consumidor, de novo, o consumidor pediu de novo 10. Então. Aliás, os meus pedidos, eu sou o consumidor, mas eu já criei uma planilha aqui, já criei uma base de dados ali com os meus pedidos, para eles irem aparecendo aqui, tá? Para não ter que ficar colocando isso aqui durante o jogo. E até para vocês não dizerem que eu estou favorecendo alguma das equipes, já criei para todas elas um padrão inicial, eu nem sei quem vai ser equipe 1, quem vai ser equipe 2, tá? Então não é nada pessoal, né? Nota, ele tá com zero, ficou com 0 de estoque aqui. O bacana de 0 de estoque é que nessa semana, eu não falei nesses custos aqui, mas nessa semana eu não vou ter custo nenhum, né? Quem tá com 0 de estoque tá trabalhando just in time, tá? Mas ainda assim eu tenho que decidir quanto que eu vou pedir. Quanto que eu peço pra frente? Você pediu 30 na rodada anterior? 40. Vou pedir 40 aqui, vamos ver o que vai dar, tá? Olha o que aconteceu aqui, ó. Na semana anterior, tinha 20 aqui, nota, esse 20 veio pra cá, né? Aqueles 20 já estão em trânsito. Agora, nota, eu pedi 40, ele disse, eu não vou te mandar nada. Não vou te entregar nada, porque ele não tem nada. Ele não tem estoque. Mas ele tá guardando essa informação, tá? Depois ele, a hora que tiver, te manda. Tá? E olha aqui, quando o custo total ficou 0, porque a gente sempre tem ou o custo de não atendimento, ou o custo de manter estoque. Nessa semana, quando ele terminou a semana com o estoque 0, ele não tem nenhum custo nem outro. Ele terminou com o estoque 0 e o nosso problema aqui de custo vai ser ou o custo de eu só um pouquinho, porque deixa eu ver aqui, estoque final 0. Tá, mas nesse estoque final aqui é que eu vou ter, eu vou ter o meu custo. Então ele tá estoque final 0, mas não tinha. Agora esse pedido de 40 aqui vai me gerar custo na próxima rodada, né? O fato dele pedir isso aqui eu não consegui entregar, tá? Então vamos lá. Enfim, as regras são mais ou menos essas. Deixa eu ver se faltou alguma coisa lá pela nossa listinha aqui. Eu sempre tenho medo de escrever essa listinha aqui para não esquecer de nada. Então vamos ver se ainda falta alguma coisa. Então o varejista é informado da demanda do consumidor a cada rodada, tá? Coluna B. Os valores foram pré-lançados para ninguém ser ou se achar beneficiado ou prejudicado. O facilitador do jogo, o professor, coloca pedidos ao varejista para cada semana, rodada do jogo. Os diversos elos devem receber suas encomendas, confirmar ou não a remessa do pedido, preencher o seu pedido lá na coluna I e receber a confirmação. Notem que basicamente o único esforço que vocês têm que fazer é decidir o quanto vocês vão pedir para o fornecedor de vocês, tá? E aí o professor determinará o número de rodadas do jogo, mas talvez isso não seja comunicado ao início. Eu não vou comunicar mesmo quantas semanas vai ter o jogo. E o motivo é esse aqui, ó, porque as pessoas podem agir estranhamente se souberem quando o mundo está acabando. Tá? Aliás, eu vou pedir para vocês, não ajam estranhamente
né? Porque vocês acham que já deu errado. Vai dar errado para muita gente, tá? Vai dar certo para outros, mas eu quero que vocês façam o seguinte: se vocês erraram uma rodada, avaliem o que vocês têm que fazer nas rodadas seguintes para corrigir aquele erro, tá? Vocês não podem voltar atrás. Outra coisa, não pode voltar atrás e mexer nos pedidos, tá? Eu só consegui resolver de não deixar vocês fazerem pedidos negativos. Mas o meu sistema não tem nada que impeça vocês de entrarem lá e mudarem algo que já aconteceu. Mas daí ferrou com o jogo, né? Porque os colegas já tomaram decisão com base no que vocês tinham pedido, tá? Então, depois que você der um enter naquela coluna, na coluna I, aí assuma o resultado, tá? Eu até deixo assim, se você quis digitar 40 aqui, mas na corrida ele digitou 400, vai, com menos de um segundo, eu deixo você corrigir ainda. Se foi um erro assim, você dá tempo de corrigir, porque o outro não tomou decisão ainda. Mas não vamos chegar aqui agora e dizer, vou mudar aquele 30 lá, ficaria melhor se fosse, vai ficar mais bonita minha planilha aqui, se aquilo ali for 40 ou 20, não faço, porque aí ele vai recalcular, de novo, a planilha não foi feita para aguentar trambiqueiro mudando as suas jogadas aqui, né? Então jogue, a ideia, no fim das contas, o jogo em si nem é a parte divertida. A parte divertida é depois a gente fazer a análise do que aconteceu no jogo, considerando que todos nós jogamos de uma forma o mais lógica possível, o mais razoável possível, tentando fazer o melhor possível. Tá? É nesse sentido que nós estamos tentando simular o que acontece na realidade. Tá? Voltando aqui nas regrinhas, então a equipe vitoriosa vai ser a que tiver o menor custo total. Inicialização no jogo, no início do jogo, cada posição tem um estoque de 20 engradados de cerveja. Eu acho que é só isso aqui que ele precisa. Podemos ir direto ao jogo. Essa planilha aqui que eu compartilhei com vocês, até para ficar mais fácil de entender quem é o quê, vamos fazer assim, ó. Para a equipe 1, professora Márcia, você é fabricante, você vai trabalhar junto com, não lembro teu nome, com o Alex, tá? Então vocês dois são os varejistas, tá? Varejistas, vocês vão pedir para mim. É claro, o varejista tem que estar mais perto de mim. Então vocês dois são os varejistas, vocês vão decidir juntos cada jogada. Então ponham lá o nome de vocês aqui, ó. Professora Márcia e Alex são os varejistas da equipe 1. Eu preciso principalmente de um e-mail. E esse e-mail que vocês vão colocar aqui tem que ser um e-mail que o Google goste. Tá? Porque nós vamos usar no Google Sheets. Pode ser um e-mail de alunos de vocês, que é da Google. Pode ser qualquer outro Gmail. Tá? Só não me deem um e-mail aí do Yahoo, porque daí o Google começa a reclamar. Então só um pouquinho, gente, só para ver aqui. Então vocês dois, os varejistas da equipe 1, vamos fazer ali atrás a Ana e o João. Pode ser os atacadistas da equipe 1. Aí uma coluna lá para trás. Dois lá. Pessoal, só olha aqui, ó. Os dois mais para esse lado aqui, ó. No canto lá. Vocês podem ser os distribuidores da equipe 1. E lá no fundo, eles dois distribuidores, vocês dois lá no fundo, vocês duas podem ser as fabricantes da equipe 1, tá? Aí nós vamos começar aqui uma equipe 2. Se importa de vir, de repente você tá aqui junto com ele, de repente vocês fazem juntos, vocês dois varejistas, daí vocês duas atacadistas. Mais uma coluna atrás, dois distribuidores, e os dois juntos lá, fabricantes da equipe 2, tá? Vamos colocando os nomes lá de vocês. Oi. Vocês são atacadistas, varejista, atacadista, distribuidor. Então vai ser sempre assim aqui, de repente, seria legal ter duas pessoas como, dois sendo... Eu queria aqui, varejista aqui no começo, daí atacadista, distribuidor e fabricante, tá? É que eu tô cheio de fabricante lá atrás, talvez dê pra alguém sentar aqui na frente. Aqui é varejista? Vocês são varejistas, vocês dois podem ser varejistas da equipe 4, por exemplo, não é? Então 1, 2, 3 e 4. Põe os nomes lá e vamos tentar ver se ficou mais ou menos. Oi? Você seria... Aqui seria 3. Então 1, 2, 3 e 4. Você seria 3. Você seria atacadista da 3. Já tá aparecendo ali. Eu preciso de mais alguém para ser varejista aqui na equipe 3. Vou incluir vocês aqui. Essa aqui é a equipe 1. Compartilhar com todo mundo. Lembrem que eu estou compartilhando com a equipe inteira, mas vocês vão achar a guia de vocês ficar dentro dela, tá? Então vamos lá. E cuidado para não escrever em nenhuma posição da planilha que não deva ser escrita. Compartilhar mesmo assim. Compartilhar com uma conta que não é do Google. Tem uma conta aqui que não é do Google. Não. A tua, Márcio, mas é do Google, não? É Gmail? Pois é, não entendi o que. Mas enfim, vamos ver se ele vai. Vamos para a equipe 2. Equipe 2, deixa eu compartilhar aqui. Não façam nada ainda, tá? Só entrem dentro da planilha lá. Equipe 3.
Pois é, mas já vamos ter que ver como a gente vai resolver esse teu problema. Ah, então é isso. Ó, gente, a gente não quer fazer bullying aqui, mas a professora não conseguiu nem acertar o e-mail dela lá. Aí depois a coisa não funciona e não sabe por quê. É concorrência que tá vindo aqui boicotar a gente. Entendi. Então acerta lá que eu já... Equipe 4. Calma, equipe 4 ainda não tem. Então, agora que vai. Então deixa eu só ver aqui, na equipe 1 tá aqui, equipe 2 tá aqui, 3 tá pronto, 4 tá pronto. Eu mandei as regras para se alguém quiser, mas basicamente, gente, não tem muito que a gente se preocupar com regra. O importante é vocês estarem na guia de vocês. Vocês são varejistas, o povo aqui da frente tem que estar só com telinha amarela, né? O pessoal da segunda coluna aí tem que estar na telinha verde. Terceira fileira lá tem que estar na azul. E os fabricantes da telinha vermelha. Se estiver nessa telinha, dá pra gente começar. Eu vou tirar essa tela daqui, ó. Porque eu não quero que vocês fiquem vendo o jogo dos outros. Tá? Mas dá pra começar. Só lembrem que você só pode jogar na hora que tiver verdinho pra vocês. Varejistas, podem começar. Gente, eu preciso do silêncio aqui para dar um relato. Preciso do silêncio para dar um relato do consumidor aqui, tá? Das primeiras rodadas. A equipe 4 já tá um pouco atrasada, que eles conseguiram bichar a planilha lá, mas já tá. Eles são hackers, eles não sabem nem como que eles fizeram, mas eles conseguiram estragar o negócio. Mas já tá funcionando novo. Mas depoimento, só um pouquinho, depoimento do consumidor, eu vou falar das 10 primeiras rodadas de cada equipe, tá? Eu sei que a equipe já tá bem lá pra frente, mas aqui, ó. Equipe 1, 10 primeiras rodadas. Eu fiquei de garganta seca aqui. 1, 2, 3. Vamos falar, nas primeiras 15 rodadas eu fiquei de garganta seca em 1, 2, 3, 4. 15 vezes que eu fui no boteco deles, 4 eu tive que sair de lá sem tomar cerveja. Tá? Até a rodada 15. Só um pouquinho. Equipe 2, até a rodada. Bom, a equipe 2 está um pouco atrasada. O mundo, né, o tempo é relativo. A equipe 2 está na semana 14 ainda. Mas em 14 semanas eles me deixaram 1, 2, 3, 4 vezes de garganta seca também. Equipe 3. Até a semana 15 me deixaram de garganta seca 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Equipe 4. Equipe 4. Até a semana 15 me deixaram de garganta seca 1, 2, 3, 4 vezes. Tá, todo mundo é ruim aqui, mas vamos tentar melhorar. Vamos lá. Meu relatório, depois de X rodadas aí, tem muito fabricante aí que virou distribuidor. Já não fabrica faz um tempão, né? Tá sobreestocado.
Um monte de gente aqui jogando. Vou começar a olhar prazo para praga, cerveja, pedir desconto adicional aí. Eu relato que o consumidor pede tudo só 10. Vamos fazer assim. Quem chegar aí a 40 rodadas, pode sair pro intervalo e a gente volta. A gente volta às 3. Tá? Essa aí, por enquanto. Tinha fabricante que estava pensando que era agente de marketing, fazendo propaganda da cerveja. Que isso, irmão? Quem tá com Vamos começar a analisar isso aqui então? Os fabricantes foram tudo embora de vergonha? Não tem mais fabricante, ó. Só tem o fabricante de meio gato pingado lá de cá, lá de lá não tem mais fabricante. Quebraram. Onde é que estão os fabricantes? Diz pra eles que eles voltarem aqui, eles vão ter que assumir a culpa por isso aqui. Eu nem vi os gráficos ainda, mas eu já posso já. Eu não vi gráfico ainda, mas eu tenho certeza que só pela olhada que eu dei assim que os fabricantes. Tinha fabricante sobreestocado. Gente, vamos começar a fazer análise aqui. Eu preciso primeiro dos fabricantes. Eu sei que aconteceu o fluxo de informação indevido, né? A gente tinha combinado, fazia parte das regras. Lembra lá? Eu falei assim, damas e cavaleiros, né? Nós temos algumas regras que são importantes. E uma delas era, vocês se comunicam com os fornecedores de vocês e com os clientes via pedidos e confirmação de pedidos. Era isso. Esse jogo era para ser bem silencioso. Eu estou até sem voz, tanto eu gritei aqui no meio da simulação aí, para tentar falar alguma coisa para vocês, né? Mas não era para ter tido toda essa comunicação. Por outro lado, eu acho que essa comunicação que aconteceu já foi em virtude de vocês terem percebido que só o pedido é muito pouca informação, né, para uma cadeia de suprimentos funcionar bem. Tá? Então, como vocês vão ser gestores de sistemas de informação, talvez vocês queiram fornecer mais informação do que só o pedido. Ou talvez vocês queiram fornecer informação melhor do que simplesmente o pedido do cliente. Tá? Bom, nós temos alguns fabricantes aqui, não todos, mas só os fabricantes aqui das equipes 1 e 2, mas eu queria perguntar pros e para os fabricantes lá, qual foi a menor quantidade e a maior quantidade que vocês produziram? Zero. Quando você produz zero, significa assim, estamos de férias coletivas, né? Então de férias não queremos produzir. Agora, por que você produz zero? Porque tava com estoque muito alto. Então porque já tinham virado distribuidores, né? Já tinham virado um distribuidor, já tinha um monte de estoque. Não tinha por que produzir, porque, de novo, está produzindo, está percebendo que não está vendendo. Então é por isso que eles produziram zero. Zero foi o mínimo e o máximo? 200. Espera aí, ouvi informações conflitantes. É a mesma cadeia ou são duas cadeias diferentes? Então, 200. Tá, isso é a equipe 1. E a equipe 2 aqui? Mínimo e máximo que vocês produziram? Vamos colocar esses valores aqui no quadro? Assim, ó, fabricante. Eu nem sei se... de 0 a 200, equipe 1, né? E equipe 2, de 0 a 150. Produção, tá? Nós não temos nenhum fabricante aqui das equipes 3 e 4, né? Então nós vamos falar de 1 e 2 por enquanto. Vamos voltar um nível atrás aqui, vamos chegar nos distribuidores. Distribuidores aqui das equipes 1 e 2. Qual foi o mínimo e o máximo que vocês pediram para o fabricante? O mínimo foi 0, o máximo 110. Você pediu de 0 a 110. Aqui é o distribuidor. E... De 0 a 50. De 0 a 50. Atacadistas aqui. Equipe 1. De 0 a 40. Pediram de 0 a 40. Equipe 2? De 0 a 35. Varejistas. Qual foi o mínimo e o máximo que vocês pediram? 0 e 30.
De 0 a 30. Varejistas? 0 a 30. Opa, chegou mais fabricante da 3. A 3 tá bom, porque a 3 foi divertida. Né? Fabricantes da 3, qual foi o mínimo e o máximo que vocês produziram? O máximo foi 0, o mínimo foi 0. 0 a 200. Distribuidores da equipe 3? O mínimo foi 0, o máximo foi 470. Pediu 470 para eles? O fabricante eles pediram 470 para você? Sim, daí Não! A gente pediu 20 e ele não dava 200. Não. Espera aí, eu quero saber quanto vocês pediram para eles. vocês pediram no Quanto vocês pediram? Ó, o mínimo que a gente pediu foi 0, E o máximo? o máximo foi 150. 150. Atacadistas da equipe 3, mínimo e máximo que vocês pediram? Mesmo, Zero? que é, E 200. Você chegou a pedir 200 para ele? E o máximo que vocês pediram para lá para trás foi 150. Ah, não, 200. Máximo foi 200. Foi só uma vez. Varejistas, mínimo e máximo. Você pediu de 0 a 200? Vocês pediram 200 para eles? Pediu. Tá bom, só para saber. Fabricante lá, equipe 4. Temos um fabricante lá? Tá abrindo lá, tá abrindo. Mas pelo que você lembra, assim, mínimo e máximo que você produziu. Não, então olha lá, vamos lá. Eu quero ver distribuidor. Mínimo e máximo que vocês pediram para o fabricante. O mínimo foi 0 e o máximo foi 70. 0 a 70. Atacadista, mínimo e máximo que vocês pediram. 0 e 120. 0 e 120. Tá? Vocês chegaram a pedir 120, quando eles pediram 120 para vocês pediram 70 para trás, é isso? O máximo que vocês pediram foi 70? Não, esse aqui não, é cristalino, mínimo e máximo. Não tinha muito no estoque, daí a gente teve que diminuir o pedido, porque senão o estoque só ia ficar diminuindo. Ah, vocês já tinham um estoque grande, daí vocês, mesmo eles tendo dado esse susto de você com 120, vocês só pediram 70, é isso? Na verdade, aqui não tinha quase nada no estoque, daí o estoque foi pedido de pedidos não atendidos e só marcado. Porque tipo, eles estavam com 50 e eles estavam pedindo cada vez mais, tipo 30. Aí Ah, mas então vocês já tinham bastante estoque. Tá, vocês tinham bastante estoque, daí veio o pedido de 120, mas vocês já têm bastante estoque, vou pedir 70. Tranquilo. Varejistas para o atacadista. 0 a 120. 0 a 120. Não, legal. tá bem. Que padrão vocês enxergam nisso aqui? O fabricante já descobriu lá? 0 a 120. Veja aí que nós ganhamos, né? Não, nós também fazemos isso. Tem algum padrão nesses números? Ele não sabe jogar, tá bom? Ele falou que ficava jogando, o varejista estava lá atrás, uma hora comandando a fábrica lá. O time 3 está fora. Eu vou mostrar depois os gráficos deles aqui, eu não vi ainda, mas já sei que deve ser uma lembrança. Mas, vamos dizer assim, tem gente séria, né? Tirando as crianças, gente séria que tá fazendo sério aqui o negócio. Qual é o padrão que vocês enxergam nesses números? Todo mundo tá uma pirâmide invertida, né? Fora o nosso corretador. Vai diminuindo, você olhar na fabricante para baixo, vai diminuindo, se olhar daqui para cima, vai aumentando. Isso. Tá? Tem uma tendência de aumentar. Isso aqui foi o que o pessoal descobriu lá no MIT em 1950. Eles chamaram isso aqui de efeito chicote. Por que efeito chicote? Deixa eu fazer um chicotinho aqui. Ó. Uma vez eu vi. Né? Pessoas como nós, a bolsa que É, nós pagamos em 1920. Não, com certeza. O efeito chicote é o seguinte, ó, pequena variação da demanda aqui está o varejo, tá? Ou melhor, aqui está o consumidor. Pequena variação aqui vai causando uma grande variação lá no outro lado da cadeia. Tá? Não vou tentar muito isso aqui porque não é a minha área. Uma vez eu vi tem um cara que escreveu um artigo, eu vou colocar depois para vocês ali no nosso material de aula. Era um professor de Stanford, Howley. Ele não é o cara que pensou isso aqui. Não foi o cara que discutiu isso aqui lá na década de 50. Na década de 50, isso aqui foi chamado de efeito chicote e depois chamado de efeito Forrester. Fica mais chique. Forrester é o nome do professor lá de 1950 do MIT que disse, olha, tem um problema em cadeia de suprimento que o varejo conhece bem o que está acontecendo com o consumidor. Né? Então, essa equipe aqui, todo mundo sabia o que estava acontecendo aqui, eu já vi que no meio do caminho sabia, mas deixa eu perguntar lá para equipes em que funcionou o nosso pacto aqui, que vocês só os pedidos que fluíam, né? Eu queria perguntar para os fabricantes lá se vocês têm ideia de como é que foi o meu comportamento como consumidor. Hã? É isso. Não, eu quero fabricantes lá. Fabricantes. Como que vocês
vocês acham que foi o meu comportamento como consumidor de cerveja? Mas se eu bebia pouco, por que vocês só aumentaram? Gente. Eu bebia pouco ou eu tomava um porre de vez em quando, é isso? A ideia deles lá na fábrica vai saber, eles não têm noção. Tá? Se eu perguntar para os varejistas, eles sabem exatamente como foi o meu consumo. Né? Eles aqui sabem exatamente qual foi o meu consumo durante o tempo todo. Nós no intervalo aqui, a gente chegou um pouquinho antes, eu disse assim, foi consumo de... É mais ou menos como consumo de fralda descartável. Porque eu sempre achava que fralda descartável era uma coisa assim que não deve ser melhor de planejar estoques do que fralda descartável. Porque criança é um reloginho, né? A criança, o bebezinho é um reloginho. Todo dia vai, não sei quantas fraldas vão, mas vai, né? Parece ser sempre a mesma coisa. Uma vez eu falei com um cara da Johnson & Johnson, ele me disse, professor, pare de usar esse exemplo, você não entende nada de fralda descartável. Né? Fralda descartável tem uma sazonalidade enorme, ele diz assim, no verão vende menos do que no inverno, porque no inverno os pais querem os filhos aquecidinhos, né? Então, né, fralda descartável mesmo. No verão é hora de ficar peladinho, esforcado para se livrar da fralda. Né? Então, fralda descartável não é um bom exemplo. Tá? Daí eu sempre penso assim, vou usar sabonete como exemplo. Sabonete deve ser bom, né? Você dizer assim, você tem que planejar qual vai ser a demanda. Será que muda? Também é, né? Uma desgraça é isso, tá? As pessoas, sei lá, será que as pessoas tomam mais banho no verão que no inverno? Eu acho que sim. Tá? Então, sazonalidade existe sempre. Qual foi a minha sazonalidade em beber cerveja aqui? Agora perguntando para os varejistas. Quanto que eu bebi de cerveja? 10 durante... Vocês jogaram 40 rodadas, mas se fosse 50 rodadas ia ser 10 do mesmo jeito. Não, a gente jogou, professor, 50. Vocês, né? Vocês não jogaram, vocês já cortei fora aqui. Se vocês tivessem jogado, vocês estavam, né? Estavam que nem essa gente aqui, ó. Que... Até me admira que ficou só em 200 aqui para todo mundo. E a tendência aqui era você pedir 200, isso aqui causar um susto neles ali, pedir 400, 800. Na verdade, foi o contrário, aqui eles começaram a produzir demais, né? A gente quis pedir mais pra tirar esse botão da merda. Notem que o que eles estavam fazendo aqui, como eles já estavam roubando no jogo, né, já tinha uma comunicação que não devia estar acontecendo, eles de certa forma pensaram assim, bom, já que está tendo custo lá, é melhor que esse custo fique pelo menos mais perto do cliente final, porque se o cliente final de repente resolver fazer uma festa e pedir 200, eu tenho para entregar, né? Se tiver lá no distribuidor, vai demorar para chegar 6 semanas, tá? Mas então, entenderam o motivo de chamar de efeito chicote, né? Efeito Forrester em homenagem lá, mas o que eu ia dizer lá, o chinês lá, eu vi isso, eu vi uma apresentação dele, um professor de Stanford, Hao Li, um professor chinês na Universidade de Stanford. Uma vez ele foi para um congresso, ele tinha escrito um artigo explicando esse efeito chicote, e daí nesse congresso ele chegou vestido pensa assim, vestido de cowboy americano, né? Pensa um chinesinho, né? Um chapéuzão daquele de cowboy, e instalando o chicote. O cara era bom com o chicote, instalando o chicote para entrar na sala para dar a palestra dele e falar do efeito chicote, né? Então vou colocar lá o artigo para vocês entenderem o efeito chicote. O artigo do Hao Li ele escreveu para alunos, para pesquisadores da área de administração. Né? Só que esse problema é muito importante para nós, porque nós é que vamos ter que dar ou fornecer para o pessoal da administração os sistemas que vão ajudar que eles consigam melhorar o fluxo de informação na cadeia. E daí a minha primeira pergunta para vocês aqui é... Bom, vocês já jogaram o jogo, já viram que jogaram errado, né? O que teria sido jogar certo? Quem jogou melhor? Não viu os gráficos aí, mas me parece aqui, ó, que se eu tivesse que apostar quem teve os melhores resultados, deve ser equipe 1 e 2, tá? E nota que os varejistas aqui, eles não... Quer dizer, não dá pra dizer que eles não desviaram muito do meu pedido, né? Quando eu pedi a 10, estava pedindo 30. Foi 3 vezes o meu pedido. Tá? Mas ainda assim, notem que isso aqui dá uma sinalização para o mercado, para os fornecedores. Opa, parece que o mercado está aquecendo, opa, agora... E daí depois pede 0, né? Opa, parece que agora... Né? O professor lá entrou com a religião, não bebe mais, né? Notem que a gente sinaliza para o mercado. É por isso que os japoneses gostam daquela ideia de passar adiante só aquela informação que vem do consumidor. Se o varejista passar... Aliás, isso seria uma coisa interessante de fazer. Nós vamos fazer essa simulação aqui, tá? Eu vou mostrar os gráficos de vocês, e daí eu vou criar um gráfico aqui, fazendo com que a gente todo mundo simplesmente repita exatamente o mesmo pedido do varejista. Porque aí dá para o fabricante lá saber, olha, o consumidor só consome 10. Se já tiver estabelecido que, olha, nós trabalhamos meio que sob encomenda. Por mais que fosse causar um problema aqui no varejo, pelo menos no começo, né? Que é aquele de, se eles só pedirem 10, eles vão ficar sem estoque no começo, né? E aí vão ser penalizados em função disso. Mas vamos tentar dar uma olhada aqui nos gráficos que a gente conseguiu gerar. Aliás, que ele conseguiu gerar não, porque eu não gerei ainda, vou gerar agora. Só ver isso aqui.
Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na equipe 1. Vamos ver aqui o gráfico dos pedidos aqui da equipe 1. Olha lá o que aconteceu. Olha o efeito chicote acontecendo aqui no início, tá? Pequenas variações. Aliás, note o consumidor final aqui, que está em azul, nem dá para ver esse azul claro, né? Aqui é sempre 10, né? Note o varejista pediu 30 aqui já no começo. Esse 30 fez com que desculpa aqui, o varejista pediu 30, o atacadista pediu 40, não, desculpa aqui, ó. O atacadista pediu 40, o distribuidor já pediu aqui, o distribuidor pediu 70 na primeira rodada aqui, né? E o fabricante lá ficou em 40 também, mas notem como vai havendo uma tendência de amplificação, né? E olha que isso aqui nunca se resolve. Ele fica sempre, depois que você chacoalhou, né, você mexeu o chicote aqui, fica sempre a coisa bagunçada, tá? Tem um outro gráfico aqui, que é o gráfico, que é o gráfico do estoque final. Olha que didático isso aqui, ó. Quem conhece melhor o consumidor final? O varejista ou o fabricante? O varejista, tá, né? Se o varejista conhece melhor o consumidor final, ele consegue fazer previsões melhores de como vai ser o comportamento do cliente. Ele consegue avaliar melhor quanto ele precisa ter de estoque. Olha aqui, ó, o estoque do varejista, né, em azul claro, em azul. O estoque do atacadista aqui, wholesaler ou atacadista, em vermelho, também um pouquinho maior. Nota o distribuidor maior ainda e o fabricante o maior de todos. Quanto mais longe você está do consumidor, mais difícil é fazer uma previsão acertada. Tá? Então não é porque eu brinquei aqui e disse que tinha que esperar os fabricantes chegarem na sala porque eles eram os verdadeiros culpados, não. Eles não são os culpados do efeito chicote, eles são as vítimas do efeito chicote. As principais vítimas, né? Como eles estão mais longe do consumidor, eles têm uma tendência de ser muito menos assertivos em qualquer atividade de tentativa de previsão. Né? É mais ou menos como se você estivesse tentando prever o tempo. Né? Se eu perguntar para vocês, vai chover na próxima meia hora? Bom, quem está aqui mais perto da janela é mais assertivo do que quem está lá, tá? Porque ele tá olhando aí para fora e está vendo o céu tá azul. Quem está lá já não sabe, né? Mas além disso, a gente consegue ser mais assertivo pro que vai acontecer daqui a meia hora ou daqui a um dia. Daqui a meia hora eu quero para vocês, não chove. Posso queimar minha língua, né? Mas a chance de chover é pequena. Amanhã já não sei. Daqui a uma semana é mais difícil ainda de prever, né? Hoje nós já temos modelos matemáticos aí que preveem com certa. A gente até fica bem impressionado, né? Como a nossa meteorologia melhorou ao longo do tempo e como hoje ela já consegue até ter uma chance de acerto melhor para daqui a uma semana. Mas para daqui a um mês já fica mais difícil, né? Quanto mais a gente se distancia, seja temporalmente, seja espacialmente do problema, mais difícil é a gente conseguir ter aquele conhecimento, aquela informação necessária para tomar boas decisões. Tá? Vamos rapidinho olhar só os gráficos das outras equipes aqui, né? Pegar a equipe 2. Primeiro gráfico dos pedidos. Olha que bonito aqui também de novo. Vejam como a gente sai aqui do consumidor final e vai dando uma escadinha aqui, né? E é claro, o fabricante normalmente é a principal vítima lá, tá? E se eu fizer aqui o gráfico do estoque, também notem que ficou bem didático, porque de novo o varejista, não, nesse caso que ficou um pouquinho, olha, nesse caso que o atacadista da equipe 2 aqui, o atacadista acabou ficando com menos estoque do que o varejista, tá? Isso às vezes é só uma questão de, às vezes um pedido ali maior e veio parar na mão do varejista, né? Mas ainda assim notem que existe uma tendência, quanto mais longe, mais difícil de acertar, não é à toa que aqui o fabricante também foi quem acabou com o maior estoque, né? Será que a equipe 3 merece que a gente olhe? Vamos olhar os resultados deles, né? Afinal de contas, vamos ver o que vai sair daqui. Gráfico dos pedidos. Aí, ó, tipo, foi. Não, eles, na realidade eu combinei com eles antes da aula, eu disse, olha, vocês vão demonstrar o efeito chicote assim, para ninguém sair com dúvida de que esse negócio realmente existe, né? O chicote na mão deles está assim, ó, né? E vamos ver o estoque final aqui, ó. Nota que o deles não gerou, o estoque não... quem está mais longe do consumidor tem menos informação, tem menos chance de acertar.
Mas quando ele vai dizer quem vai ficar com o estoque, eles admitiram que puxaram o estoque para perto do consumidor aqui, né? Então nota que no fim das contas, o varejista em algum momento aqui, ele resolveu dizer, deixa comigo, eu vou assumir esse prejuízo, eu fico com o estoque aqui, porque se o consumidor resolver pedir 200 de uma vez só, eu tenho aqui na mão. Tá? De fato, depois que já estava todo mundo sobreestocado, aliás, eu diria assim, se tiver uma cadeia que está sobreestocada e vocês souberam onde que vai acontecer a demanda, porque aqui no nosso caso, a gente tinha um varejista, né? É um varejista, um atacadista, um distribuidor e um fabricante, o que não é muito realista. Esse varejista aqui, no fim das contas, ele representa o conjunto de varejistas. Tá? Então seria muito difícil para ele deixar na mão do varejista, a gente nunca ia acertar qual é o varejista onde o consumidor vai querer tomar cerveja, né? Vai ser no bar do Didi aqui ou vai ser ali no shopping? Né? Os varejistas é muito pulverizado, então muitas vezes até o mercado prefere deixar o estoque mais centralizado até o momento que você tem mais certeza. Mas aqui, como era um varejista só, eles até, dentro da lógica deles, acho que tomaram uma decisão aí que podia ser razoável se de repente eu resolvesse dar uma festa aqui, né? E consumir toda a cerveja que eu não tinha consumido o ano inteiro. Né? Então esse é o gráfico de estoque. Vamos para a equipe 4 lá. Pedidos. Desculpe, não é esse aqui. Não, dos pedidos. Eu quero o gráfico dos pedidos. Cadê o? Ué. Graça, cadê o? Pois é. Não sei o que aconteceu com os gráficos deles aqui. Gente, que coisa mais maluca. Essas planilhas aqui, eu fiz a primeira, montei a primeira e copiei para os outros, tá? Por que não está mostrando os gráficos aqui? Não sei. Mas enfim. Hã? Não, mas configuração é onde eu configuro os... Não. Não sei. Realmente não sei o que aconteceu aqui. Então não vamos conseguir ver. Desculpe, equipe. Talvez tenha sido naquela hora lá que deu o problema lá. Eu tive que fazer uns ajustes que pode ser que eu tenha apagado sem perceber. Então não vamos conseguir ver os gráficos da equipe 4. Embora eles sejam, eu diria assim, eles vão estar um pouquinho melhores que o da equipe 3, mas vão estar piores do que das outras duas equipes anteriores. Bom, mas mostrados esses gráficos e analisadas essas questões, eu queria saber de vocês como é que a gente reduz esse problema aí que nós tivemos, né, com o efeito chicote. Como que nós, profissionais de sistemas, vamos conseguir resolver esse problema? A gente pediu bastante pra gente realmente fazer uma festa. Na verdade, eu lembro que lá na década de 90, na época que o presidente Collor abriu o mercado brasileiro, tá, para produtos do exterior, eu lembro que eu tinha um amigo, deve ter sido lá por 93, 94, faz bastante tempo. Eu tinha um amigo que teve a brilhante ideia de comprar um container de cerveja mexicana para vender na praia no verão. Ele comprou um container lá, ele era aluno de administração, né? Aliás, deveria ser aluno de empreendedorismo, porque aluno de administração, ele era um mau aluno de administração, porque o aluno de administração é aquele que deve cuidar. O administrador é alguém que cuida de alguma coisa que já está dando certo, ele administra alguma coisa, né? Mas ele foi meio empreendedor, comprou um container de cerveja, depois a cerveja veio para o Brasil, uma tal de Tecate, ficou por aí uns tempos, era ruizinha, então acho que não está mais por aí. Mas naquela época era novidade, né? Ele comprou um container e trouxe, ia vender no verão, ele ia montar uma barraquinha lá na praia, não sei se é Caiobá, Matinhos lá, ia vender Só que nunca choveu tanto quanto aquele verão. E ele não vendeu a cerveja. Aí nós ficamos uns 5 anos, pelo menos, bebendo prejuízo. No prejuízo dele, né? Pra ele era prejuízo, pra nós foi festa, 5 anos de festa por conta da Tecate do amigo Daniel Roberto, né? Ele tinha bastante amigo naquela época. Então, mas ainda assim demorou para ele conseguir acabar com o estoque. Então, de fato, uma alternativa que a gente tem quando a gente erra na previsão, a gente pode beber o prejuízo. Mas, em geral, você vai beber o prejuízo já fora da empresa, né? Porque o dono da empresa está dizendo, meu amigo, eu não te contratei para gerar prejuízo ou para beber o prejuízo, eu te contratei para garantir que isso aqui ia funcionar, tá? Então não é a melhor solução para nós. Como é que nós vamos, o que a gente pode fazer como profissionais de sistemas para melhorar essa situação aí? E aí eu já vou dizer para vocês, já pense um pouquinho no texto que vocês leram lá da Dell, porque ali tem uma das possíveis alternativas. O que dá para fazer aqui para reduzir esse problema do efeito chicote? Eu acho que, assim, por experiência própria, eu acho que você, por exemplo, vai já o varejista já lidando diretamente com a fábrica, ou melhor, a fábrica já lidando diretamente com o consumidor final, seria muito mais fácil a comunicação, entendeu? Porque o nosso maior problema foi justamente falta de comunicação, desde que a gente estivesse comunicando. Mas Mas sabe, tem que tomar um pouquinho de cuidado porque falta
falta de comunicação é ruim, excesso de comunicação também é ruim. A boa comunicação não aconteceu aí. Se tivesse acontecido, vocês não tinham tido o pior desempenho da turma. Né? A gente faz bullying, porque afinal de contas, né? Sabe por que a gente faz bullying? Vocês têm que aprender. O bullying é uma boa forma da gente. Tô. É porque eu acho que tem umas coisas que. Assim, a gente vai ficando mais velho. Eu tenho a idade dos pais de vocês. Então vocês devem ouvir o que eu falo pra vocês aqui, deve ser o que os pais de vocês falam pra vocês. E pais querem bem dos filhos e professores também. Então, vocês podem usar minha gravação do jeito que vocês quiserem. Mas, de novo, eu acho que a geração de vocês falta um pouquinho de bullying. Assim, falta um pouquinho da gente, sabe, da gente se expor a uma situação. Só um pouquinho, gente, vou tentar me explicar aqui. Antes que vocês façam um corte desse negócio aqui, eu vou parar lá, não, né? Falta um pouquinho de situações que sejam adversas a gente, mas que permitam que a gente gerencie o fato de que o mundo não está sempre sob nosso controle, né? Então, de novo, eu acho que o ambiente de sala de aula é o melhor ambiente para acontecer. De novo, um bullying saudável, tá? Espero que vocês se entendam aqui que, né, eu acho que inclusive achei esperta a ideia de vocês de sair se comunicando, apesar de não ser permitido, porque de fato vocês estavam percebendo que faltava informação. Mas de novo, a informação que estava correndo aqui, será que é a informação que a gente precisava? Se a gente... vamos fazer aquilo que eu tinha dito para vocês, que eu ia pegar uma planilha em branco aqui. Deixa eu pegar aqui um template, criar de novo, fazer uma cópia do meu template. Onde é que ele está? Aqui. E essa cópia aqui, ó. Nessa aqui eu vou fazer aquilo que eu disse para vocês que a gente ia tentar fazer. Eu vou fazer o seguinte, o varejista, ele já sabe, o varejista, a princípio vocês não sabiam que o meu pedido ia ser sempre 10, tá? Mas enfim, vamos ver o que ia acontecer se você simplesmente repetisse o meu pedido. Se eu mudasse para 20, você mudava para 20. Vamos ver o que aconteceria se eu fizesse isso aqui, ó, saísse de 10 e aqui eu posso fazer assim, só copiar direto para baixo, copiar aqui até, a gente fez 40 semanas, né? Vou copiar 40 semanas aqui o 10, vou pôr 10 aqui no atacadista também, por 40 semanas. Aí, só um pouquinho que eu estou fazendo. Vou pegar isso aqui e copiar também para 40 semanas. O que eu estou fazendo aqui é simular aquela situação da lógica do modelo Toyota lá, né, de fabricação, usando uma lógica de eu só peço para o meu fornecedor aquilo que o cliente está pedindo para mim. Um pouquinho de novo, deixa eu copiar isso aqui até 40. E para o fabricante também. Até a linha 40 vou copiar. Tá. Basicamente todo mundo foi pedindo a mesma. Tem um problema lá, por exemplo, o varejista, e esse aqui foi um problema que vocês detectaram com os varejistas, né? Então, esse varejista aqui, ele sempre vai ter custo de deixa eu ver aqui. Ou melhor, aqui no início ele vai ter custos de não atendimento. Não, depois ele se resolve. Daqui para frente ele se resolve. Tá. Bom, vamos dar uma olhada em como é que ficaram os gráficos desses caras aqui. O gráfico do estoque final. Quanto que vai ter? Qual que é o estoque final de todo mundo aqui? Não, acho que o estoque final é 0. Né? Tá, anota aqui, ó. Lá no início tem gente estocada. 10, né? No estoque no começo aqui. E depois ninguém mais tem estoque. E vamos fazer o gráfico dos pedidos. Como é que vão ser os pedidos? Sem gracinha, sempre 10. Tá? Uma coisa que ele não viu para os outros grupos, mas eu já vou começar por aqui, ó. Eu tenho um gráfico, aliás, gráfico não, eu tenho aqui uma planilhazinha do desempenho da cadeia. Tá? Eu não mostrei dos outros, mas já vou mostrar. Aqui, o desempenho da cadeia quando a gente usa lá, usando o just in time aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó, o custo total. Aqui eu tenho o custo de levar em estoque, aqui o custo de isso aqui está em inglês, deixa eu só mudar aqui essa configuração aqui para ver se eu... não, era para estar em português, não sei porque aquilo lá está bichado não. Mas enfim, onde é que está aqui a Chain Performance? Então vamos aqui. Eu vou pegar aqui o custo total de cada elo aqui e vou somar eles, tá? Então soma dos custos do varejista com os do atacadista, com o distribuidor, com o fabricante, que no fim das contas são os custos da cadeia, né? Eu falei lá no começo da aula que a gente tinha que produzir menos custo do que valor.
a nossa simulação aqui não trabalhou com valor, né? Todo mundo, a cerveja era commodity, eu podia comprar de quem fosse, mas ele trabalhou com custo. Então, teoricamente, o melhor desempenho seria que de quem tivesse o menor custo total na cadeia. Porque esse custo você vai tentar passar para o consumidor de alguma forma. Tá? Então, quanto que é o custo aqui dessa operação just in time? Eu notei que eu não estou mostrando, mas o custo da operação just in time, calcular na nossa simulação, deu 2.220. Vamos pegar as 4 equipes lá. Eu quero pegar aqui estou na equipe 1. Vamos pegar aqui a equipe 1, desempenho da cadeia. A equipe 1 é uma equipe que, olha, que o pessoal fez uma gestão boa, né? Igual. Vamos ver qual foi o custo total da cadeia aqui. Opa, só um pouquinho. R$10.900. Equipe 1. Vamos ver a equipe 2. Desempenho da cadeia. Dá para copiar de lá já a fórmula, né? Direto, pegar essa fórmula aqui. Só dá aqui um Ctrl C. Daí um Ctrl V aqui. Deve dar certo. 6.197. A equipe, se for dentro daquela nossa lógica, quem conseguiu manter os custos mais baixos, por enquanto, a equipe 2. Até parecia que as duas estavam mais ou menos iguais por aqui, né? Mas a 2 teve um desempenho. Na verdade, ela já é menor, eu já apostaria que a 2 tinha tido um desempenho melhor, né? Vamos ver a equipe 3. Será que, como vocês acham que foi o desempenho de vocês, gente? De novo, não é bullying. Mas será que esse número aqui vai ser um número baixo ou alto? Na hora que eu botar um Ctrl V aqui. 14.295. E para a equipe 4, eu não consegui fazer gráfico deles, mas... pelo menos o Chain Performance está aqui. Como eu já tinha elegido, como eu já tinha... como eu já tinha escolhido vocês pro bullying, tá? É provável que tenha algum erro aqui na fórmula. É difícil que eles tenham sido piores do que vocês. Mas olha só, é que eles têm esse mordomo aqui, ó. O atacadista aqui tá com 13 mil, isso aqui tá muito distante. Deixa eu dar uma olhada no que aconteceu com o atacadista lá. O atacadista está com muito pedido não atendido e eles não fizeram nada a respeito disso aqui, né? Agora nós podemos fazer bullying com o atacadista. Por que vocês não resolveram esse problema de pedido não atendido? Olha aqui, olha, eles estavam pedindo sempre, ó. Foram sempre pedindo. A equipe 4 deu baixinho porque eles não... Mas não é que o custo deles ficou elevado, porque eles estavam com o custo de pedidos não atendidos e eles não resolveram isso, ó. Estavam devendo aqui, por exemplo, essa aqui estava devendo 516, pediram 30. Né? Então a gente não foi pior, então, né? O pior de tudo, vocês lembram que eu comecei a aula querendo fazer bullying com essas duas equipes aqui. 1 e 2. Porque eu dizia que eles eram os lentinhos. Eles de fato se provaram mais lentos. Quando vocês acabaram de sair pro intervalo, eles ainda estavam aqui terminando o jogo. Não, a gente ganhou dele. A gente já ganhou dele. Equipe 4, vocês me desculpem, tá difícil defender a equipe 4 agora. Aliás, pior de tudo, tá difícil de defender os atacadistas da equipe 4 ali. Bom, e o que nós vamos fazer então, gente? Vamos voltar lá. Vamos voltar ao calma. Foi a 2, né? 2, 1, 2, 1, 3 e 4. Tenho que admitir. Agora vamos resolver o problema do bullying. O bullying era em cima de todos nós, que todo mundo perdeu da estratégia japonesa que eu tinha dito lá no início, que era os japoneses não fazem aquilo à toa, tá? Então, a ideia de usar Kanban, não é uma má estratégia, é uma ótima estratégia de sistemas de informação. E curiosamente os japoneses, eles criaram um sistema de informação que não depende de meios eletrônicos, tá? O sistema deles é todo visual. Muitas vezes o Kanban deles é baseado, às vezes, tome cuidado que às vezes o pessoal quando fala em Kanban aqui está falando do Kanban da informática, que é uma derivação do Kanban lá da produção, mas o Kanban que eu estou falando aqui na produção olha, isso aqui está o meu estoque de produtos acabados, eu tenho um telefone celular pronto. A hora que alguém compra esse aqui,
Aí eu vou no meu fornecedor e compro mais um. Daí eu passo a ter, em outras palavras, eu tenho sempre o estoque só para atender um mínimo de clientes, mas daí eu permito que a cadeia como um todo entenda qual é o fluxo. Tá? Bom, então uma das coisas que ele pode fazer aqui, que nós já percebemos, a gente pode, a equipe 3 que estava tentando melhorar o fluxo de informação. O varejista estava lá na fábrica dizendo para eles, o cara lá atrás só me pede 10, como é que estão produzindo 200 aqui? Né? Essa é uma coisa. Aliás, deixa eu perguntar para vocês, o que vocês acham que ia acontecer se... Vamos pegar aqui eu estou com a equipe... Deixa eu pegar a equipe 2, a nossa equipe campeã aqui. Vamos dar uma olhada aqui no fabricante, ó. Mesmo assim, ó, a equipe campeã. Olha lá, o fabricante estava com estoque zero lá nas primeiras semanas. De repente ele ficou com estoque grande aqui, ó. Por que vamos olhar aqui, ó. Por que ele ficou com esse estoque grande aqui? Porque ele saiu, apesar dele, ele saiu produzindo aqui, ó. Nas primeiras semanas ele produziu bastante. Depois, notem que depois o fabricante da equipe 2 aqui virou um distribuidor, né? Da semana 6 em diante, ele não produziu mais, nunca mais. Tá? Foi fábrica até a semana 6, da semana 7 em diante ele parou as máquinas e a partir de agora nós somos só distribuidores, que errou muito lá no começo. Agora deixa eu perguntar lá para os fabricantes da equipe 2, parabéns por vocês dizendo assim, erraram muito, mas erraram menos do que os outros, né? Será que, se eu tivesse incluído aqui, nesse nosso sistema de informações maravilhoso, nós estamos usando uma planilha só aqui, né? Mas se eu tivesse incluído aqui, eu tenho o pedido do distribuidor, eu podia incluir aqui uma coluna, vou inserir uma coluna aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, pedido do consumidor. Será que ajuda? Ele, no fim das contas, ele tem que atender o fabricante aqui, tem que atender o distribuidor, que é o distribuidor que está comprando dele, certo? Mas será que adiantaria eu ter a informação do consumidor? Deixa eu colocar aqui, ó. A informação do consumidor está onde? Está lá na planilha do varejista, na coluna B, né? Vou pegar essa coluna B aqui, só um pouquinho. Vou pegar daqui. É isso aqui, vou pegar e vou levar para lá. Vocês acham que isso aqui... Deixa eu perguntar aqui... Opa, só um pouquinho que eu fiz besteira aqui. Vamos lá, ó. Agora eu criei uma coluna extra aqui na minha planilha. Tá? Vou até pôr uma cor diferente. Fabricantes, quem que são os fabricantes lá da equipe 2? Olha, se ajuda ou não ajuda? Quando o distribuidor te pede 50... O distribuidor te pediu 50, mas você vê que o consumidor final está pedindo 10. O que você faz? Você não dá uma ligada para o distribuidor e perguntar, vem cá, por que você está me pedindo 50 se o consumidor está pedindo 10? Né? Você faria isso ou não? Ajuda ou não ajuda saber o que o consumidor final está pedindo? Ajuda, mas se ele vai me pedir 50, eu vou vender os 50 para ele, não vou? Pois é, de novo, você vai vender porque você está pensando assim, bom, você está comprando, eu vou vender porque eu vou ter meu lucro aí, certo? Mas pensa o seguinte, a gente normalmente tem essa ideia, uma ideia assim meio individualista, dizer, eu vou garantir o meu lucro. Só que você está vendendo para alguém que vai vender para um outro cliente. Se ele não vender, ele vai ter prejuízo, mas vai te afetar também, né? Vai gerar prejuízo para você também. Então notem que quando ele fala em cadeia, embora os elos sejam independentes, e cada um deles tem o seu próprio, digamos assim, a sua própria estratégia, né? Ainda existe uma estratégia na cadeia como um todo. Faz sentido você colaborar na cadeia, tá? Então, esse tipo de informação aqui, eu devia ter feito isso, eu devia ter pegado uma das equipes aqui já de cobaia e dito, para essa equipe eu vou colocar essa coluna ali, só para ver se melhora o desempenho deles. Eu tenho certeza que ia melhorar. Porque o que o Marco estava tentando fazer aqui, de ir desesperado para trás, dizendo, cara, ele só está pedindo 10, por que vocês estão produzindo 200 aqui, né? Já ia estar esfregado na cara deles antes, né? Ele já ia saber, não ia precisar o Marco subir até lá. Ele já ia saber, o consumidor está pedindo só 10. Será que faz sentido eu produzir 20 vezes mais? 20 vezes mais significa, será que faz sentido eu produzir o que o consumidor vai querer ao longo de 6 meses? Vai lá, um ano tem 52 semanas, né? 20 semanas dá quase 6 meses, tá? Vai lá, dá pelo menos uns 4 meses. Faz sentido eu produzir agora, nessa semana, o que vai ser consumido em 4 meses? Não! Até porque se eu tiver que produzir uma semana o que vai ser consumido em 4 meses, pronto, eu vou ter que botar um pouco para trabalhar hora extra e tudo mais, senão a gente não dá conta. Então notem que, perceba, uma das coisas que ele pode fazer é o que a equipe 3 tentou fazer. Melhorar o fluxo da informação e principalmente, o que é o melhorar o fluxo da informação? Não é sair gritando feito um doido aqui, né? Como aliás vocês estavam todos fazendo aí uma hora. É fazer com que a informação correta flua. Qual que é a melhor informação que eu posso passar? A do consumidor final. Tá? Não tem informação melhor que essa.
Mas para voltar lá no caso da entrevista com o Michael Dell, o que a empresa dele faz para reduzir efeito de chicote? Ah, teu celular quer falar comigo ainda. O Dell não serviria para cerveja, tá? Não dá para a fábrica da Ambev lá de Ponta Grossa dizer, Alexandre, eu vou vender cerveja para você direto, tá? Então para cerveja eu não posso eliminar esses canais de distribuição, porque esses canais de distribuição realmente estão agregando valor, diminuindo as quantidades, permitindo que eu possa comprar uma cerveja e não 10 caminhões de cerveja. Tá? Mas daria para eu fazer uma outra melhoria aqui, né? Será que se eu reduzisse o número de elos, se eu eliminasse, por exemplo, como diriam os gringos, no hard feelings, tá? Desculpa, mas se eu eliminasse os distribuidores, se eu dissesse, a fábrica vai vender direto para o atacadista, e o atacadista vende para o varejista e o varejista para o consumidor final, será que melhora? Eliminar um elo, melhora o fluxo de informação na cadeia? Melhora. Então, a gente tem que avaliar se o que a gente perde. A gente está perdendo aquele negócio o distribuidor era aquele cara que ia lá na fábrica, mas de repente diz, a atacadista, vem você aqui na fábrica. Não, esse elo aí está agregando mais custo do que valor. Nesse caso é um custo de informação. Pior, hein? Quanto mais elos a gente tem, mais você transforma o negócio da gente num telefone sem fio. O Michael Dell, eu posso dizer para vocês, se perguntarem para ele, né, eu não tenho esse canal direto para permitir que vocês falem direto com ele, mas se alguém de vocês estiver aí no LinkedIn, pergunte pro Michael Dell se ele está familiarizado com o efeito chicote ou o efeito Forrester. Tá? É bem provável que ele diga que não. Ele não é administrador da produção, ele não fez a disciplina de sistemas de fundamentos de sistema de informação com o professor Alexandre, né? Ele não estava nem no MIT em 1950, nem assistiu a palestra do Rauli em 2003. Então é provável que ele nem saiba disso. Às vezes, para ser um empreendedor de sucesso, você precisa ter sorte também, né? E na verdade precisa ter, embora ele não saiba disso teoricamente, ele provavelmente percebeu que, aliás, eu acho que foi isso que ele percebeu quando ele montou a empresa dele, né? Quando ele montou a Dell, ele pensou assim, cara, não faz sentido, no caso do computador pessoal, que é um produto completamente modular, ou seja, dá para eu colocar as peças do jeito que eu quiser ali dentro, e dá para eu fazer isso de acordo com a necessidade do cliente, não faz sentido eu não perguntar para o cliente, montar inteiro e botar numa prateleira e dizer, ó, você vai ter que comprar esse porque é o que eu montei. Faz mais sentido dizer assim, cliente, vem aqui, conversa comigo, me explica para que você vai usar isso aqui, em função da forma como você for usar, eu vou montar isso aqui diferente, de modo que tenha mais valor para você. Então o que o Dell percebeu foi que ter aquele elos entre ele e o consumidor, esses elos iam agregar mais custo do que valor, porque iam trazer a conveniência de chegar mais perto do consumidor final, mas ao mesmo tempo iam trazer um problema de fazer com que o produto que chegasse para o consumidor final não fosse exatamente o que o consumidor precisava ou queria. Tá? Então note que o Dell, a hora que ele decidiu vender o produto direto para o consumidor, ele eliminou esse efeito chicote, né? E ele melhorou muito a capacidade dele de prever o que o mercado queria. É por isso que a Dell até hoje é uma empresa muito competente em compreender o cliente final, entender o que o cliente final quer. Embora, você já deve ter percebido, nem a Dell mais vende exatamente do jeito que ela vendia lá no final da década de 90. Tá? Hoje, se vocês forem comprar um computador da Dell, é provável que vocês consigam comprar ele numa loja de varejo, aí numa Fest, numa empresa desse tipo, é provável que você consiga comprar um computador da Dell. Tá? Aliás, hoje talvez ele nem tenha, eu nem vejo mais, como acontecia no passado, sites que permitem você fazer a configuração do computador do jeito que a gente fazia no passado. Provavelmente porque a gente parou de comprar computadores de mesa, né? E a gente substitui isso aí por notebooks, por tablets e até por telefones celulares, né? Que são muito menos modulares. Eu não posso chegar para o fabricante e dizer assim, eu quero um telefone, mas eu queria que ele tivesse isso, essa característica. Né? Vai espetando as plaquinhas aí do jeito que eu quero. Não dá. Esse produto não é tão modular. Mas o que o Dell mostra pra gente aí é essa característica de que ele, ao se aproximar do cliente final, ele melhorou muito o fluxo de informação, que agrega valor. Tá?